Fala, clicadora! Aqui é Cris, do blog Clicando e Andando, e eu tô aqui hoje, não com o PhotoHelp, mas com mais um vídeo da série Grandes Fotógrafos. E hoje vou falar de um cara que eu admiro demais o trabalho dele. Não sei se você conhece, mas com certeza você conhece a foto mais famosa dele. Estou falando do Steve McCurry, um fotógrafo norte-americano lá da Filadélfia, Pensilvânia. Um cara que está aí na estrada há mais de 50 anos. Então eu achei legal trazer o trabalho dele aqui para te inspirar, assim como me inspira também. Então, trouxe alguns fatos curiosos sobre a trajetória do Steve e também eu assisti uma entrevista com ele há um tempinho atrás, uma entrevista muito bacana, e eu peguei algumas coisas ali que ele mesmo falou nessa entrevista e vou trazer aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse fotógrafo, talvez aí um dos mais importantes fotógrafos contemporâneos, que já teve fotos em revistas, livros, em exposições no mundo inteiro. Então, com vocês, Steve McCurry. Então, dando sequência aqui a essa série dos grandes fotógrafos, falando hoje sobre Steve McCurry. Steve McCurry, antes de se tornar fotógrafo, ele estudou cinematografia. Pois é. E ele foi trabalhar em um jornal local lá da cidade dele, um jornal pequenininho. Ele foi trabalhar nesse jornal como fotógrafo jornalista. Então ele teve um início já no fotojornalismo. E depois de 2 anos de formado, ele fez uma viagem para a Índia, a primeira de muitas que ele foi fazer então no decorrer da sua carreira. E a ideia era passar um mês na Índia. Então ele foi lá com uma mochilinha, com seus rolos de filme, e acabou ficando 2 anos. Esse um mês se transformou em 2 anos. E foi nessa viagem que ele começou de fato a trabalhar o estilo dele. E o principal, o olhar dele. E o Steve tem uma característica muito única dele de contextualizar a pessoa que ele está fotografando. Então ele não faz só um retrato, ele contextualiza aquele retrato. E talvez isso é um dos diferenciais aí do trabalho desse grande cara aí da fotografia. E quando foi em 79, ele foi lá para o Afeganistão para cobrir o conflito que estava acontecendo lá. Mal sabia ele que aquilo ali ia mudar toda a carreira dele. Depois de um tempo que ele estava lá, ali por volta de 1980, ele acabou conhecendo um pequeno vilarejo ali e ele conheceu um grupo de refugiados. E ele acabou ficando ali, convivendo durante um período com esses refugiados, e foi com eles que ele foi de forma clandestina para o Paquistão. Por que de forma clandestina? Porque naquela época estava proibida a entrada de fotógrafos ocidentais, justamente por conta do conflito que estava acontecendo ali naquela região. Então ele foi infiltrado, ele se vestiu como um local, ele pegou os rolos de filme, costurou na roupa dele, para que ninguém percebesse que ele era fotógrafo, jornalista, enfim, e conseguiu entrar no Paquistão. Isso permitiu que ele fizesse os primeiros registros daquele conflito. E a partir daí, o trabalho dele ganhou uma notoriedade mundial, porque o público estava muito receptivo àquelas imagens que ele estava capturando. Então isso colocou ele realmente nos holofotes. A gente consegue perceber a emoção nas fotos que ele captura, justamente por conta da presença humana. Aliás, essa é uma grande característica das fotos do Steve. Ele sempre retrata uma expressão, um olhar, e isso acaba conectando com a pessoa que está vendo a foto. Então,
é bem provável que você pegue uma foto do Steve e você fique olhando ela por um tempinho, você vai ficar contemplando. E foi em 1984, a gente estava em 80 quando ele cobriu esse conflito. Em 84 foi quando ele fez aquele registro icônico da menina afegã, que tem aquele olhar penetrante. E a foto que mudou totalmente a carreira dele, e a foto, sem dúvida nenhuma, a foto mais importante de toda a sua carreira. Eu falei sobre o elemento humano, mas uma outra característica muito marcante das fotos dele é justamente o uso das cores. Você pode ver que as fotos do Steve sempre são fotos bem saturadas, e ele faz isso com muita maestria. Por isso, até um conselho que eu te dou para você que está vendo aqui esse vídeo e curte fotografia: estuda sobre cores. É importantíssimo você conhecer sobre cores complementares, cores análogas, enfim, a paleta de cores, se familiarizar com ela, estudar sobre harmonia de cores, porque você pode tirar proveito disso na sua foto, assim como ele faz, de forma maestral. Então, fica aqui essa dica de estudar cores, que é uma outra característica muito marcante aí das fotos do Steve. Então, ele consegue deixar as cores harmoniosas nas fotos dele, e ele consegue prender a atenção justamente por essa harmonização das cores que ele faz. E um outro fato curioso é como ele usa a luz. O Steve fotografa maior parte do tempo, acredito que o tempo todo, com luz natural. Uma característica marcante também das fotos dele é o uso de uma luz suave, uma luz mais difusa. Dificilmente você vai ver fotos do Steve com luzes mais duras, com sombras mais marcantes. Claro, tem algumas fotos, mas estou falando na sua maioria, na sua essência. Ele faz muito uso de luz difusa. Inclusive, ele diz que adora dias nublados, porque aí não faz aquela sombra dura no rosto das pessoas, né? Então, se ele tiver, por exemplo, num dia de muito sol, ele provavelmente vai procurar ali um cantinho de sombra para poder fotografar, para poder fazer a foto que ele está buscando. Então, mais uma dica aí: luz difusa, luz suave. Mas aí eu vou trazer algumas questões para te fazer pensar. Por que as fotos do Steve McCurry são tão envolventes, são tão emblemáticas? Como que ele pensa para fazer a foto? O que ele busca na hora de fazer a foto? Já se perguntou sobre isso? E eu não vou responder essa pergunta, não. Na verdade, eu vou chamar o Steve para responder. Steve, fala aí pro pessoal, como que é seu processo fotográfico? But for me, the most important element of a picture, the thing that I really look for first, is a human story, is a picture that shows what life is like on this planet that we live on. That's really my first objective. Not the color, not the light, but really the subject matter. Então, qual é o elemento principal das fotos do Steve? É justamente a história humana. Ou seja, cada foto que ele faz conta uma história. Cada olhar, cada expressão tem um contexto. E é justamente isso que ele busca. E talvez por isso as suas fotos são tão icônicas. Simplesmente pela forma que ele vê o mundo. Ou seja, você tem que estar atento para as histórias que você encontra no caminho. Você pode estar lá numa zona de conflito e só ver desgraça. Ou você pode olhar para cada um e perceber que cada um ali traz uma história, traz um contexto. E você pode trazer isso para a sua fotografia. Automaticamente, a sua foto ela passa a ter mais sentido, ela passa a se conectar mais com a pessoa que está vendo. O Steve conta que ele está na estrada há mais de 50 anos e ele sempre buscou fotografar lugares e histórias e coisas que tenham sentido para ele, que se conectam com ele. E ele já foi para muitos lugares, para Tibete, Camboja, Ásia, ele tem uma ligação muito forte com a Ásia. Então ele sempre buscou fotografar essas coisas do interesse dele, coisas que se conectam com ele, que fazem sentido para ele. Automaticamente ele consegue imprimir isso nas fotos, no trabalho fotográfico dele. Ou seja, as fotos têm um significado para ele. Anota essa palavra, significado.
o Steve conta que a vida é muito curta para perder tempo e que ele ainda tem muita história que ele quer contar. E é nisso que ele foca o tempo dele. E eu comentei aqui que o Steve ele tem uma ligação muito forte com a Ásia, né? E ele diz que as cores de lá são únicas, não tem mais nenhum outro lugar no mundo. E eu comentei aqui que as cores também é um elemento muito presente nas fotos dele. Ele diz, inclusive, que fotografar com cores é muito mais trabalhoso, muito mais difícil do que fotografar em preto e branco. Porque quando você fotografa com cores, você tem que procurar, buscar uma certa harmonia entre elas, porque senão pode ter um efeito contrário, pode arruinar sua foto. Então ele fala da importância de você buscar esse equilíbrio entre as cores. Outro fato bacana que o Steve compartilha também é o tempo que se leva para fazer um bom retrato. E retrato aqui das viagens que ele faz, né? Ele não acredita nessa coisa de que se tem que passar muito tempo com a pessoa para você conseguir fazer boas fotos. O que ele acredita é que tem que haver uma química, uma conexão entre a pessoa que ele está fotografando e ele. Então, para ele, é muito mais importante essa conexão. E às vezes isso acontece de forma muito rápida. Então, para ele não é o tempo, e sim essa conexão entre o fotografado e o fotógrafo. E outra coisa, também muito vai da habilidade do fotógrafo de conseguir capturar aquele momento rápido e pegar aquela expressão, pegar aquele olhar. E às vezes é uma coisa que acontece em fração de segundos. Então, ou seja, olha a importância de você estar atento, de você estar observando. E às vezes passou um segundo e você perdeu aquela melhor expressão que a pessoa fez ali de forma totalmente espontânea. Então, a habilidade do fotógrafo, mais essa conexão com o fotografado. Para o Steve, ele diz que o olhar, na opinião dele, é o que dá mais sentido às fotografias que ele faz. Porque ele fala que é através do olhar que a gente consegue captar um pouco da personalidade daquela pessoa. O Steve acredita que é impossível você fazer um bom retrato sem ter essa conexão com o olhar do fotografado. Aliás, até fazendo um gancho com a foto icônica que ele fez lá da menina afegã, o que ele capturou ali foi exatamente o olhar, e é isso que prende a nossa atenção naquela foto, é o olhar daquela menina. Ele conseguiu capturar na foto dele. E ele fala, inclusive, que aquilo aconteceu muito rápido. Daqui a pouco eu vou te explicar um pouquinho de como ele fez essa foto, é bem legal, ele compartilha nessa entrevista. Mas ele fala que isso tudo aconteceu muito rápido, essa conexão entre ele e a menina, e ele conseguiu capturar aquele olhar nessa foto que foi capa da National Geographic, famosa mundialmente. Ele conta, inclusive, que teve muita sorte quando foi fazer aquele retrato. Até vou te contar um pouquinho mais sobre a história dessa foto aqui nesse vídeo ainda, então calma que eu já vou chegar lá. Mas ele fala que foi um desses momentos que o foco saiu certo, a luz estava ideal, o plano de fundo estava legal. Então, sabe quando todos os elementos da foto estão em alinhamento? Que é como se fosse um presente divino. E não é à toa que essa é a sua foto aí mais famosa. Ele contou também que uma parte legal dessa história foi 17 anos depois que eles voltaram lá e eles conseguiram reencontrar essa menina. E eles conseguiram, inclusive, ajudar ela. É como se ele quisesse retribuir tudo aquilo de bom que a foto dela fez com ele e com a carreira dele. Então ele conseguiu retribuir. Eu acho que isso lavou a alma do Steve e ele ficou ainda mais realizado por ter feito aquela foto. Mas o primeiro encontro que ele teve com essa menina lá em 1984 é uma história bem curiosa até. Ele estava andando lá num campo de refugiados e ele viu uma escola feminina e ele entrou e ele imediatamente foi fisgado por aquela menina. Ela chamou muita atenção dele, o olhar, a expressão. E ele caminhou, se aproximou, perguntou para a professora se ele poderia fazer uma foto dela. E ele conta que isso tudo foi muito rápido, foi questão de 5 minutos que aconteceu essa cena toda. E enquanto ele viu na menina um olhar que chamou atenção, uma beleza exótica, as cores da vestimenta dela, ela, por outro lado, ficou curiosa. Ela nunca tinha sido
fotografada. Então, aquela química que ele tanto fala aconteceu assim de forma muito espontânea e muito rápida. Os dois se conectaram muito rápido e talvez por isso aquela foto ficou tão emblemática e tão famosa. E o Steve, ele se considera um amante das histórias, das artes, e por isso ele passa tanto tempo viajando. Inclusive até hoje, ele está com 72, 70 e poucos anos, e ele ainda continua na estrada. E um dos países que ele visitou muitas vezes e que tem uma conexão também muito forte é a Itália, justamente por essa carga histórica e artística que a Itália carrega. E para ele, a Itália é um país assim que traz muita inspiração. E por isso até que ele gosta muito de passar a maior parte da vida dele viajando, justamente para explorar esse mundo todo em que a gente vive, todas as nossas diferenças culturais, de idiomas, de vestimenta, de o que a gente come, nossos costumes e hábitos. Para ele, isso tudo é uma jornada fascinante e ele adora explorar o mundo e vivenciar todas essas diferenças. E ao mesmo tempo que ele percebe todas essas diferenças, ele diz que uma coisa que ele aprendeu muito ao longo desses anos todos na estrada, e ele visitou aí os 7 continentes, mas ele conta que uma coisa marcante para ele é que mesmo com todas essas diferenças, ele diz que nós, seres humanos, somos também ao mesmo tempo muito parecidos. Para ele, toda essa humanidade compartilhada que a gente carrega transcende países, idiomas, nacionalidades. Então, para ele, existe claramente essa conexão entre todos os seres humanos e essa, para ele, é a grande beleza da vida. E esse foi um dos maiores aprendizados que ele teve aí ao longo desses mais de 50 anos na estrada. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou ler uma frase dele aqui que eu gosto bastante para a gente encerrar esse episódio de hoje aqui dos Grandes Fotógrafos. Uma frase diz o seguinte: há uma qualidade contemplativa ou meditativa na fotografia que considero uma espécie de estado de paz. Adoro poder viajar pelo mundo e conhecer diferentes culturas e paisagens. E aí, você já conhecia um pouco mais sobre a história desse grande fotógrafo, sobre o Steve McCurry? Me conta aqui nos comentários se você já conhecia sobre ele, se você conhecia a foto tão famosa da menina afegã. E, aliás, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui, curte o vídeo, compartilha com algum amigo seu que também gosta de fotografia. E conta aqui pra gente nos comentários se você já conhecia o trabalho dele, se ficou conhecendo agora, ou se tem algum outro grande fotógrafo que você gostaria de saber mais, curiosidades, mais sobre a trajetória. Conta aqui, que pode se tornar um próximo vídeo aqui do canal. E para você que ficou até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.